Pois bem, pastor, então vamos começar. Primeira Bem, coisa que eu quero lhe fazer de pergunta, primeira pergunta que eu quero lhe fazer é sobre uma diferença, se é que ela existe, entre a expulsão de demônios e a libertação. Existe diferença ou eles são sinônimos? não, existe diferença sim, né? Que libertação é uma coisa, tá? Aliás, a expulsão é uma coisa e libertação é outra, né? Expulsão é quando você repreende aquela entidade ou espírito, né? Que na realidade não é o próprio demônio, mas sim os seus asseclas, né? E a questão da libertação já é outra patamar, né? É quando a pessoa quer mudar aquela situação, aí ela tem que ter o desejo de passar por um discipulado, né? E aí vai ter que conhecer a palavra e todo aquele jeito, né? Com escola dominical, etc, etc, tá? Porque se não for conhecedor da palavra, dificilmente ele será liberto. Ele liberta naquele momento, depois ele volta de novo a ter aquela mesma situação, porque não conhece a verdade. Amém? Amém. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Às vezes eu já ouvi muito isso, como eu falei no início, depende muito da nossa iniciação. E eu ouvi que assim, que essa questão da expulsão de demônios, ela é considerada inclusive em alguns ministérios, eles chamam de ministério mesmo, né? O Ministério da Libertação. E a maioria das vezes está se tratando de expulsão de demônios, como o senhor bem explicou ainda há pouco. Então, isso existe realmente de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. Existe um ministério específico dentro das igrejas para a expulsão de demônios? Essa é uma primeira Olha, pergunta. é, Pois porque não. assim, eu entendo que o ministério que foi propagado pelo Senhor, diz assim, que na realidade uns foram chamados para pregar o evangelho, outros foram ensinados para ser mestres e professores, né? Então aí eu diria que seriam esses ministérios, mas quanto à expulsão de demônio, não é um ministério próprio, porque se fosse um ministério próprio, o senhor diria assim, olha, você tem que ser preparado só para expulsar demônio, né? Mas agora, se você tiver com a sua Bíblia aí, queria que você abrisse sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 16, verso 15 em diante. Olha o que diz a comissão. Ide por todo mundo proclamar o evangelho a toda criatura. Veja bem que ele está dizendo ide, né? Ele não está especificando se é um pastor, se é um missionário, se é um diácono, enfim. Ele está dizendo ide, né? Aí diz assim no verso 16, quem crer e for batizado será, ainda não é, preste atenção, será salvo. Até porque a questão da salvação é uma luta constante. Você sabe que isso é uma luta constante. Até a ida para o céu, você tem que estar lutando pela tua salvação. Amém? Ou seja, se livrando de todo pecado e tudo, né? Vamos lá. E o verso 16 é assim: estes sinais seguirão as que creem em meu nome, expulsarão espíritos malignos ou demônios, né? Falarão novas línguas, né? Aí, verso 18, tomarão em suas mãos serpentes, ou beberão algum veneno mortífero. Não os prejudicará, e porão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Veja bem que ele não está falando de ministério, ele está falando de um sinal que vai acompanhar aquele que crê, você está entendendo? Então, aqui não está dizendo que é um ministério só para libertação, né? Agora, uma coisa assim, você tem que ter certeza do que você professa. Você está entendendo? Você tem que crer em Jesus Cristo, porque esse aqui é uma recomendação para aquele que crê na salvação, para aquele que crê que Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário para lhe trazer a salvação, né? Então é isso. Agora, quando a pessoa sabe que tem ministério, eu sou meio ascético a essa situação. Eu não creio que haja ministério só para um, ministério para outro, não. Até porque até os dons, você tem que buscar os dons, né? Até a sabedoria você tem que pedir para Deus que Ele te dá sem te cobrar alguma situação, coisa alguma, né? Então é isso. Verdade. E, pastor, tem algumas pessoas, não sei se o senhor já ouviu, mas eu já ouvi algumas pessoas assim, que elas acreditam que Satanás não tem poder. E eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre a questão se Satanás ainda tem poder, ou se ele perdeu o poder dele quando ele foi lançado. E também como crente, como cristão, ele pode realmente, no momento que houver necessidade, ele expulsar demônios. Olha, preste bem atenção. Essa questão de poder de Satanás, ele só tem poder comissionado. Você está entendendo? Ou seja, ele só vai ter influência sobre alguém se essa pessoa der
der assim, como é que posso dizer, dar liberdade para ele, né? Como a gente diz no jargão, abrir brecha, você está entendendo? Porque ele não tem poder nem sobre a vida nem sobre a morte. Quem tem poder sobre isso é o próprio Senhor Jesus. Ele foi entregue no terceiro dia, né? Tanto que ele diz, ô morte, cadê o teu arguilhão? Né? E Satanás ele só tem poder sobre a pessoa quando a pessoa está sob influência de pecado, né? Mau caratismo, enfim, uma série de coisas, né? Aí você dá liberdade para ele agir por você e sobre você, né? Ou seja, o poder dele é limitado, né? Depois que ele foi expulso do convívio de Deus, né? Ele trouxe algum tipo de conhecimento, porque ele era aquele que era um anjo, um querubim que tinha confiança total de Deus, né? Agora tem um detalhe, por que ele age sob influência na Terra? É porque ele tinha todo o conhecimento da criação. Ele tinha todo o conhecimento da criação. Você está entendendo? Então, com todo esse conhecimento é que ele ainda age aqui na Terra para influenciar a vida dos homens que vivem em pecado, né? É por isso que você vê tanta questão da corrupção, da ganância, do ódio, do rancor, da porfia. Isso tudo são influências que ele dá para aquele homem que vive em pecado. Amém? E o crente, como o senhor diria assim que, como o senhor falou ainda há pouco, não existe um ministério específico para isso. Mas como o crente ele pode, e em que circunstâncias, se houver necessidade, o crente realmente pode expulsar demônios? O que o senhor pode falar sobre isso Olha, para a gente? é assim. O crente, para ter essa autoridade, ele tem que ter convicção de fé. Amém? Em primeiro lugar. Segundo, ele tem que estar preparado, lendo a palavra, se alimentando diariamente da palavra, se consagrando, né? Jejuando, nem que seja uma vez por semana, né? Para que ele consiga ter essa unção de autoridade e de poder, né? Mas ele tem que estar alicerçado na palavra. Você vê que até Jesus, quando foi para o deserto para ser tentado, o que foi que Satanás usou? Ele usou a palavra contra o próprio Senhor, né? E o Senhor respondeu para ele dentro da palavra, né? É por isso que a recomendação em Timóteo diz que nós temos que estar ávido dentro da palavra, né? Porque quando você está ávido dentro da palavra, você não tem que ser envergonhado. Amém? Então você tem que saber as artimanhas malignas. E para isso você tem que buscar como? Buscar um aprendizado em cima disso. Você está entendendo? Eu entendo, pastor. E aí o senhor deve ter visto também já isso ao longo da sua caminhada, que às vezes algumas pessoas que têm assim buscam por isso, por esse momento de expulsão de demônios em várias reuniões. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte: existe, se é mito ou se é verdade, a questão do óleo, de usar o óleo como óleo da unção para a expulsão de demônios, falar alto, gritar, enfim, esse tipo de comportamento, se eles ajudam, se eles atrapalham, ou se eles são totalmente indiferentes do ponto de vista, no caso da expulsão de demônios, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre libertação. Olha, veja bem, essa questão de gritar, dar ordem, eu acho assim eu sou meio cético nisso também. Porque, preste bem atenção, se você está cheio de autoridade e de poder, e se você está convicto, né, de toda essa situação, você está com a palavra na ponta da língua, não precisa disso, porque Satanás reconhece a tua autoridade espiritual. Né? Lembra de Jesus, no caso do Gadareno? Né? O que foi que ele disse para Jesus assim? O que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a hora. Né? Mas o Senhor dá uma ordem para ele se calar, ele diz assim, então nos dá permissão de ir aos porcos. Né? Veja bem que o Senhor não gritou com ele, não brigou com ele, mas ele pediu para sair daquele corpo só com a presença de Jesus. Então, se você está um crente bastante alicerçado na fé, cheio do Espírito Santo, que é um detalhe muito bom, você tem que estar batizado no Espírito Santo, para estar cheio do Espírito Santo, né? Alicerçado na palavra, o demônio ele reconhece aqueles que estão cheios da unção. Basta a tua presença para eles temer que você tem autoridade ali, você está entendendo? Com relação a ungir, olha, eu acho um erro danado a pessoa pegar, encher a mão de óleo, botar na cabeça daquela pessoa que está sob influência maligna. Você está levando a maldição para a vida daquela pessoa. Porque o óleo para unção ele foi feito para ungir enfermo.
Uma vez o pastor disse, mas no caso de uma enfermidade espiritual, veja bem, enfermidade espiritual, ela só acontece quando a pessoa está sob o jugo de pecado. Enfermidade espiritual quando a pessoa está sob o jugo de pecado. Agora, enfermidade física, sim, né? Tanto que o senhor deu ordem, chamar os presbíteros, até chamar uma pessoa que tinha autoridade, o presbítero, né? Que seriam os anciãos da igreja, né? Que algumas igrejas não têm mais nem essa hierarquia eclesiástica, né? E chamar eles para eles fazer a oração de poder e usar o óleo para ungir o enfermo. Você está entendendo? Agora, eu acho absurdo também pegar o óleo para querer ungir coisas. Você está entendendo? Eu acho isso aí uma pura superstição, né? Até porque algumas igrejas até usam desses artimanhas, né? A questão de sal, a questão de ungir pão, ungir farinha, fazer óleo de couros para cada tipo de situação. Isso aí é pura superstição. Isso aí, o Evangelho nem recomenda isso. O Evangelho não recomenda isso. Eu lembro de um caso de uma irmã que pediu para eu orar na casa dela, e quando eu cheguei na casa dela para orar, né, tinha me preparado para orar na casa dela, porque ela dizia que a situação lá estava assim, cheia de situações lá e tal. E quando eu cheguei na casa da irmã, quando eu olhei, atrás da porta estava lá uma tesoura cheia de pacotinhos. Era óleo, era arroz, era feijão, era farinha, era milho seco, tudo já estava. Disse, irmã, eu vou orar na sua casa, mas desde que a senhora tire essas coisas aqui, porque tudo isso aqui é superstição. Ela brigou comigo, não, pastor, isso aí foi um pastor que, lá da igreja de onde eu venho, isso aqui é para isso, é para coisa, isso para mim não existe. Ou Deus está na sua vida, ou você está com a vida no mundo. Aí ela pegou, então tá, aí eu saí daquela casa, eu não orei. Imagina, você se prepara espiritualmente para uma situação, chega na hora, tem uma outra situação que não convém com aquilo que você professa, né? Aí tá, resultado. 8 dias depois ela me procurou urgente, porque aquele dia o Espírito Santo falou, olha, o meu servo veio para orar por você e você não aceitou o meu servo, você expulsou meu servo de casa. Vai ver o que vai acontecer. Resultado, não é que Deus já tenha ira sobre ela, é porque aquelas situações todas, tanta coisa de superstição naquela casa, era que estava trazendo a proximidade de Satanás. Amém? Veja bem, é só você abrir uma brecha e toma conta de tudo. Outro detalhe, essa questão de autoridade de falar, não é gritando não, não é gritando não, não é gritando não. Se você está convicto do que você professa, dentro da tua casa, autoridade para expulsões da tua casa. Amém? É isso. Inclusive, pastor, o senhor falando aí, eu me recordei quando nós éramos líderes de núcleo, teve uma das ministrações que foram feitas, foi feita, e eram casais, e 3 pessoas durante esse momento começaram a ficar muito arrepiadas e começaram começar a virar os olhos, não é? Todas juntas. E eu observei que os maridos começaram a ficar assim meio assustados com o que estavam vendo. Então, eu imediatamente, assim, pelo Espírito Santo de Deus mesmo, eu fui no ouvido de cada uma e fui repreendendo em nome de Jesus Cristo. E elas retornavam, assim, então não falei nem em voz alta. Foi no ouvido que foi de cada uma delas. E foram 3 de uma só vez. E eram 3 mulheres. Então, isso vem realmente corroborar com o que o senhor está falando, que realmente não é pelo grito, pelo tom de voz. Né? Então, a gente realmente foi muito importante o seu comentário aí. E eu aproveito para lhe perguntar... Inclusive... Sim, desculpa, pode falar, pastor. Porque, assim, inclusive, toda vez que eu vejo a pessoa quando se manifesta, eu vou no ouvido também, eu falo, olha, fala assim, olha, aqui não é o momento e tal, porque para saber, nós temos que ter, às vezes pode ser influência e às vezes pode ser um problema emocional. Não, exatamente. Exatamente. E esse discernimento de espírito, que é um dom que a gente precisa buscar do Espírito Santo de Deus, ele é muito importante para a gente ter o discernimento, porque às vezes a diferença é muito pequena. Aparentemente, a gente olha e pensa que realmente algo está acontecendo no mundo espiritual, e na verdade não é. Não sei se o senhor tem alguma história nesse sentido, algum testemunho que o senhor possa reforçar. Eu até havia comentado com você, que essa questão de ter discernimento, né? Porque
A questão do espiritual para o emocional é uma linha bem tênue, né? Eu costumo dizer que é um fio de ouro, né? Então, que um está bem próximo do outro, né? Porque, às vezes, a pessoa está com um problema emocional que pode até atrair a presença de um ser maligno. Você pode até ficar sob a influência desse ser maligno, né? Eu tenho um caso que eu digo sempre assim, que uma vez eu fui chamado para ver uma pessoa que estava completamente alinhada, eu comentei para você. Aliás, a mãe me procurou e trouxe a jovem para falar comigo. Só que ela conversou muito bem comigo e tal, eu não vi nenhuma questão de estar com proximidade espiritual, né? Mas ela disse, pastor, eu vou lhe provar, quando ela estiver manifesta, eu vou chamar o senhor. 8 dias depois, ela me chamou para vir aqui em casa, que ela está manifesta, está quebrando prato, já quebrou copa aqui em casa, e aquela coisa toda, está rangendo os dentes. Quando eu cheguei lá, a moça estava completamente, realmente transformada, né? Vestindo roupa masculina, né? Calça até o meio da canela, a camisa amarrada na cintura, né? E tal, com nó na cintura, e falando meio que grosso, né? Uma voz forçada. E estava ouvindo música de rock, aquela coisa toda. Eu pedi licença para entrar no quarto daquela moça, né? Aí a mãe olhando, fui lá, o que está acontecendo, minha filha? Tá, eu não quero papo contigo. E tal. Mas olha, não faça isso. Você conversou outro dia tão bem comigo e hoje está com raiva de alguma coisa. E de repente o Espírito Santo me tocou a sensibilidade para perguntar sobre perdão, né? Ou seja, me está sobre perdão. Quando nós começamos a conversar, ela caiu em si, começou a chorar e começou a chamar o pai de miserável, aquele cara, aquele desgraçado, aquela coisa toda, né? E havia acontecido realmente um fato naquela casa. O pai era uma pessoa que era evangélica, mas era muito opressor com os filhos, com a esposa, né? E não fazia uma semana, aliás, 15 dias que tinha morrido o irmão dela, que havia se suicidado, porque era apaixonado pela filha da empregada, a empregada era de cor, e o pai achou que o filho não poderia namorar aquela menina de cor, né? E aí proibiu ele de sair de casa, parou de pagar a faculdade, aquela coisa toda, ele ficou em depressão e se suicidou. E aquela moça, inclusive a roupa que ela estava era do irmão dela. E ela conta tudo. Olha, papai, por causa disso, do pastor, por causa disso, o meu irmão, quando saiu do remédio, ele mandou enterrar meu irmão, não chamou nem a família, nem como a família sabe que meu irmão morreu, porque ele guardou tudo, né? E eu, naquela autoridade de pastor, fui estudar bem com ele, dentro da palavra, né? E, e disse para ele que ele, a partir daquele momento ele seria disciplinado, né? Eu, com a autoridade de pastor, né, ele sendo presbítero, ele disse, a partir de hoje eu vou lhe disciplinar. Levei o caso dele à diretoria da igreja, né? Ele foi chamado e tudo, né? Depois, resumindo de tudo, a gente foi ver que aquela situação não era demoníaca, era completamente emocional. E a moça fazia tudo aquilo, ou seja, com a raiva que ela estava do pai, né? Mas de uma certa forma estava machucando as pessoas, né? E isso é ruim porque começa a ter outras situações por trás, você está entendendo? É por isso que eu digo assim, do emocional para o espiritual é uma linha bastante tênue, sabe? É muito bem próximo. Amém? Então é isso. Tem que ter cuidado com o emocional na realidade. Eu queria lhe perguntar o seguinte: uma vez que a pessoa, os demônios foram expulsos dessa pessoa, ela já está liberta? A gente pode dizer, você está liberta agora? Não, não. Preste bem atenção. É, aquela situação de libertação foi momentânea. Você está entendendo? Aquela pessoa tem que passar por um processo de discipulado para entender por que aconteceu aquilo, porque tem muitos fatores, a questão de pecado, é, a questão de sentimentos reprimidos e internalizados, né? Então, a pessoa tem que passar por um período de discipulado, de um aconselhamento pastoral, né? Para ter esse entendimento, e daí, se ela vir a aceitar Jesus, ou até se já for crente, ela passa a frequentar as reuniões até de libertação também, né? Para que aquela manifestação não volte mais. Mas, como eu estou te falando, não existe uma libertação de imediato. Aquela foi momentânea, né? Mas para não voltar àquela situação toda, temos que saber pelo discipulado para entender por que foi provocada aquela situação toda, por que ela se manifestou daquele jeito, né? Tem uma situação aqui próximo de casa, e tinha uma moça que ela
veio morar para cá, veio de Macapá morar para cá, e morava aqui próximo, uns 3 casas após a minha. Ela veio de Macapá para cá. E toda noite ela manifestava com a Mariana. Imagina isso. Toda vez ela manifestava com a Mariana, e a Mariana dela era violenta, sabe? Batia no marido, jogava as coisas, essa situação toda aí. A tia dela sabia que eu era pastor, veio aqui em casa, né? E eu cheguei lá, quando vi aquela Mariana manifesta, viu? Aí mudou no chão, rolou no chão e tal, olhando e tal. Aí a tia, você não vai falar nada? Eu disse, não, peraí, deixa aí. Isso aí, meu espírito, não é nada, né? Chegou na hora. Quando ela veio morar para cá, para Belém, ela descobriu que o marido tinha uma amante lá em Macapá, né? Tinha uma amante em Macapá. E aí ela usou o subterfúgio do passado, porque ela era filha de santo, né? Tinha passado pelo processo de libertação, tinha aceitado Jesus, já tinha sido batizado, e a manifestação dessa Maria era só quando o marido chegava perto que ela manifestava aquela raiva, né? Que era uma raiva, não era Maria, não era nada. E quando depois fui conversar com ela, aí ela me disse, eu fazia isso porque sempre teve medo da Mariana. Olha só, né? Então tem que ter assim, você tem que ter sabedoria e discernimento numa hora dessa. Se realmente tivesse sido, pastor, uma manifestação maligna naquele momento ali. E sempre que o Senhor permite esse tipo de manifestação é com propósito, a gente sabe disso. E como perceber, por exemplo, que a pessoa naquele momento ela está livre, porque a libertação ela fala de cativeiro. Você só pode estar livre se você estiver aprisionado. Não faz sentido falar de liberdade se você não estiver aprisionado ou vivendo em um cativeiro. O pecado é um cativeiro, a gente sabe disso, que é o salário do pecado é a morte, realmente. E eu queria lhe perguntar o seguinte, mas admitamos que nesse caso aí tivesse sido realmente uma manifestação maligna e para que pudesse vir à tona e ela poder, naquele momento, ter uma liberdade de poder conhecer a Jesus. Então, ele pergunta o seguinte, como perceber no momento, porque a gente sabe que tem, às vezes é um demônio, às vezes são legiões de demônios. Então, como perceber que tipo de percepção uma pessoa que esteja sendo um agente de Deus ali para essa expulsão de demônios na vida de uma pessoa, como é que essa pessoa que está sendo esse agente vai perceber de que naquele momento a pessoa está livre da possessão maligna, por exemplo? Preste bem atenção. Quando eu falei para você de consagração, preparação na palavra, na oração, na santificação, quando você chega num ambiente que está assim, carregado, em primeiro lugar você vai ter a sensibilidade de sentir quando o ambiente está carregado. Você está entendendo? Você sente, você tem sensibilidade para sentir. Outra situação, o diabo te reconhece como autoridade espiritual. E sem sombra de dúvida, se for malignitude, ou se for um demônio, né, ou uma manifestação demoníaca, ele te conhece quando você está contra ele. É por isso que eu digo assim, olha, quando você for expulsar o demônio, vá preparado. Porque se você estiver em pecado, o demônio vai te acusar, porque ele é acusador, você sabe disso, né? Então ele vai te acusar do teu pecado. Aí você que vai virar de mangofa na mão dele. Você está entendendo? Não é dizer assim, não, eu vou lá e tal, eu vou expulsar. Não, não é bem assim. Porque o demônio conhece mais até do que você. Entendendo? Se você tiver com alguma brecha aberta, ele vai em cima daquela brecha te acusar. Tá? Ou seja, essa manifestação, ele próprio se manifesta nisso. Né? Ele vai dizer, eu te conheço. Né? Ele vai dizer, eu te conheço. E aí, se você for uma pessoa que está cheia da unção do Espírito Santo, na hora da manifestação dessa fora, aí vai querer machucar a pessoa e tal, mas é só você levantar a mão, repreender em nome de Jesus, porque todo espírito maligno tem medo do nome de Jesus, amém? Porque é o nome que está acima de todo nome, né? É um nome cheio de autoridade. Enfim, tá? Então, uma forma de se perceber pelo próprio discernimento também do Espírito Santo, né, pastor? Isso, Muito bem. isso. E, pastor, em relação à questão, a gente vê muito isso na TV, e em algumas denominações também costumam trazer isso de uma forma de evidência. Eles costumam, às vezes, conversar com demônios. Então, eu queria
que o senhor me dissesse, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista prático, de tudo que o senhor já viveu, do que o senhor já teve experiência, tem algum valor no mundo espiritual? Tem alguma razão de existir, de conversar com o demônio? O que o senhor me fala sobre isso? É brincadeira, né? Isso que a gente vê muito, eu acho assim um absurdo, né? Até porque, veja bem, a gente tem que respeitar eles, lógico. Você não vai confrontar o demônio se você não estiver preparado, né? Não adianta. Esse negócio de conversar com o demônio e tal, e se você fizer, ele vai aproveitar e te usar de mangofa, de palhaçada. Você está entendendo? Veja bem, Jesus não conversava com o demônio. Você lembra do fato de o Senhor mandou de ocultar o corpo de Moisés, que o Satanás veio para querer reivindicar esse corpo, né? E que nem Miguel, veja bem, era o príncipe dos príncipes, né? Senhor de senhores, que era um anjo cheio de autoridade. O que foi que Miguel falou para aquele? O que o arcanjo Miguel falou para aquele Satanás? Hein? E o Senhor te repreenda, né? Você vê que até essa questão, quando eu sempre digo assim, porque eu te repreendo. Não, que o Senhor te repreenda, porque a autoridade está no nome do Senhor, está no meu mandar. Né? É isso. A Bíblia fala que toda autoridade ela é constituída por Deus. Neste caso de autoridades corruptas, por exemplo, acho que é um tema bastante atual para a gente falar. Como é que deve ser a posição do cristão diante dessas circunstâncias, de acordo com a palavra? Olha, outro dia nós estávamos no debate aqui, que eu faço parte de um grupo de estudo bíblico, né? E a gente estava comentando isto até, né? Porque aqui na palavra de Romanos 13, do verso 2 em diante, até o verso 4, né? Toda autoridade é constituída por Deus. Até porque, se não fosse assim, nós viveríamos uma vida de anarquias, né? Que ninguém se entenderia e tudo mais. É isso? Pastor, a mitologia grega ela costuma apresentar nos livros, nas suas pinturas, imagens que parecem uma luta entre o bem e o mal, como se fosse Deus e Satanás. E nessas imagens costumam colocar como se fossem poderes muito parecidos, como se Deus tivesse uma dificuldade muito grande para vencer Satanás, ou seja, o bem tem muita dificuldade para vencer o mal. O que a Bíblia fala sobre isso? E se o senhor tiver alguma ilustração de uma experiência que o senhor já tenha passado, que o senhor possa compartilhar conosco, fique à vontade. Olha só, eu estava falando essa questão de poder, né? Até surgir aqui a questão do filme, né? Mas, como a gente estava falando sobre aqui, quando se fala assim na questão de poder, o mal sempre vai vencer o bem sempre vai vencer o mal. Lá em João 12:31, verso 32, né, fala da derrota física do diabo que ainda está por vir, né? Essa questão da batalha do Armagedon e tal, no livro de Apocalipse e tudo, né? Mas a derrota de Satanás ela começa quando Jesus foi colocado na cruz do Calvário. Lucas 22:50 diz assim, na cruz, Jesus derrotou Satanás moralmente. E ali, mas isso não quer dizer que parou ali, né? Pensa bem, a influência de Satanás, ela existe? Existe. Com poder e autoridade? Não é com poder e autoridade, porque o poder só é dado a ele quando nós cedemos esse poder para ele. Lembra? O poder de Deus é soberano e o poder de Satanás é um poder secundário. Esse é que age em todo momento, na nossa vida, na vida do mundo, né? Porque senão jamais não teria equilíbrio no mundo, né? Lembra do yin e yang que os chineses falam, né? A questão do bem com o mal vive em equilíbrio, né? É justamente por causa do poder de Deus que é soberano sobre o poder do mal, tá? Esse aqui só age se houver dado autoridade, né? Quando nós abrimos brechas
Esse aqui não é um poder, que posso até se dizer que seria um poder secundário, porque isso é um poder quando lhe é dado autoridade, e ele não tem autoridade. Às vezes Deus permite, né? Foi no caso de Jó, que nós comentamos um pouco, como foi no caso de Jó, né? Deus permitiu que Satanás mexesse com Jó, amém? Mas esse poder que sempre vai ser soberano, ele nunca vai ser maior do que o poder de Deus, né? E há muita controvérsia sobre isso, né? Tem muita gente que cristã até que faz essa confusão. Mas por que que existe? Por que que existe o mal no mundo? Vai sempre existir. Onde a ausência de bem, vai ter a ausência do mal. Você está entendendo? Eu vou te colocar uma situação aqui que eu estava vendo um programa na televisão em que era um pastor evangélico conversando com um rabino, né? E um rabino muito conceituado até, que é o Moshe Moshe, né? Que é o rabino Moisés, chama ele. Moshe em hebraico é Moisés. E ele disse assim, que aí o pastor perguntou assim, com toda essa situação, né, decorrente no mundo, o, o holocausto foi necessário? A rabino disse sim, sim. E ele colocou assim, porque aí, aí o pastor até se assustou, né? Por quê? Ele disse assim, porque nós, enquanto conhecedores da lei, né, guardamos para nós. E nós somos detentores dessa lei, mas essa lei não é para ficar conosco, ela é para ser dada para o mundo. Se nós começássemos a ensinar o mundo sobre a lei de Deus, né, o mal subsistiria. Né? Aí vai contando todas as histórias dos fracassos judeus. Aí, inclusive, ele volta lá para o livro de Gênesis, de Êxodo, né? Os fracassos que o povo de Deus tinha quando deixava de buscar a Deus. Eu achei muito interessante isso, né? Então ele diz assim, olha, o bem subsiste sempre, esse poder é maior, porque às vezes ele deixa o poder secundário, mas é só para como se fosse uma questão de lição, né? Lição. Então a gente tem que entender isso, que não é que Deus permita o mal, na maioria das vezes é nós que permitimos o mal, nós permitimos o mal. Tem uma outra situação recente, que aconteceu agora recente, né, que a moça saiu da igreja lá em São Paulo, foi na igreja e foi estuprada, né, e morta pelo seu algoz. E aí, ele, junto com o Rabi, ele diz assim, por que você ficou com aquela moça? Deus permitiu? Ele diz assim, não é que Deus permitiu, é que o mal está subsistindo. Vai ver que na igreja dela, alguém não está orando para esse mal. Alguém não está orando, é por isso que esse mal está subsistindo. E aí você pode até pensar assim, mas por que Deus permitiu? Deus não permitiu, o mal já existe. Mas aquela moça lá, ela não vai deixar de ver a salvação. Não vai deixar de ter a salvação, né? Então é uma linha assim, muito tênue você tentar explicar isso. Por que Deus permite que aconteça mal? É justamente por isso. É porque nós, enquanto cristãos também, nós estamos tomando essa autoridade que Deus deu de reprimir esse mal. Como? Orando pela nossa nação, né? Orando pela nossa nação, para que essa nuvem que está sobre nós venha a ser desfeita. Venha a ser desfeita. Como eu falei agora há pouco para você, lembra quando o governador, ou quando o nosso presidente declarou abertamente, e botou até o slogan, né? Que, é, é, que Deus era sobre toda a nação, né? E quando ele professa o nome de Deus, você vê quantas coisas o demônio se mexeu, né? Começou a mexer na política, na economia, né? E você vê que depois dessa pandemia, a economia toda deu uma estagnada, né? Mas o Brasil é tão abençoado que, em termos de alimentação, né? Nós fomos aqui campeões de produtos agrícolas, né? O minério também não deixou de ser exportado também, né? Então, nós tivemos até um pequeno aumento no superávit, né? Mas, assim, porque nós começamos a tomar essa rédea de orar pela nação, né? É muito interessante isso. Amém?
Nós estamos caminhando para o final, mas eu queria perguntar ao senhor o que a Bíblia fala, como é que a gente pode viver a liberdade em Cristo, porque a própria palavra diz que nós fomos chamados para a liberdade em Cristo. E eu quero aproveitar para dizer que o senhor Exato. fique à vontade para suas considerações finais, para que a gente possa orar e finalizar esse momento Amém. especial aí. Eu volto de novo para a Bíblia, né? 2 Coríntios 5, verso 17 e 18. De modo que todo que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas se passaram. E tudo chegou a ser novo por meio de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Né? Quando você começar a entender que você foi chamado para a maravilhosa luz, né? Ou seja, você já veio de uma escuridão, então começa debaixo dessa maravilhosa luz. Quando ele aqui no final do verso 18, ele fala assim, que Cristo nos deu esse ministério da reconciliação. Ou seja, eu vou mais fundo que eu digo assim, enquanto nós estivermos olhando para a cruz, e entendemos que ela está vazia e que ali foi pregado com Cristo todos os nossos pecados, né? Aí você vai começar a compreender. Esse pagou alto preço e eu sou liberto. Amém? Então tem que fazer jus a esse sacrifício supremo para que eu fosse liberto. Você vê que outrora nós não éramos nada, nós não tínhamos nem valia, nem aliança mais com Deus, né? Mas aí, pelo sacrifício na cruz de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E mais interessante, nós temos livre acesso agora com Deus, né? Através de Cristo Jesus. Né? Nós não precisamos mais fazer aquele sacrifício de matar o cordeiro, né? De matar a pomba, de fazer, etc. Não. Hoje nós temos livre acesso, através de Cristo Jesus, né? Com Deus. Amém? Então, eu digo sempre, reconcilia o tempo todo. Se reconcilia o tempo todo. Né? Procure aceitar Jesus Cristo todo santo dia, porque nós vivemos no mundo de trevas ainda. Né? Nós vivemos no mundo de trevas. Eu digo assim, até quando nós começamos a entender que nós podemos mudar a situação do mundo com oração. Né? Com oração. E quando nós começarmos a entender isso, nós teremos um mundo maravilhoso, um mundo de paz, um mundo de irmandade, né? Em que um respeitará o outro, né? Porque é isso que nós estamos fazendo hoje é porque muitos se perderam respeito com o ser humano. E é bíblico, né? Isso é gente, no final dos tempos, né? É isso que a pessoa está entendendo, né? Que no final dos tempos, nós passamos por toda esse tipo de situação. Ninguém respeitaria mais ninguém, né? A vida não teria mais valor, né? Mas isso pode mudar. Isso pode mudar. Eu tenho um livro chamado assim, o Fator, o Fator Isaías. Nesse livro, ele vem falando que tudo que era para acontecer com o povo de Israel, quando eles voltavam a buscar a Deus, né? Quando eles começavam a implorar a Deus, a vida mudava. Né? E no livro, esse livro é muito interessante, porque diz assim, que o poder da oração muda todo um destino. Né? Muda todo um destino. Esse livro vem falando que quando começou a Segunda Guerra, né? Aliás, o final da Segunda Guerra, quando a própria Inglaterra, a igreja na Inglaterra, né? Começou a buscar, a orar para que aquela guerra parasse, né? Sobre a Inglaterra, que os bombardeiros alemães eram para destruir toda a Inglaterra, né? De repente começa a parar. Nos Estados Unidos a mesma coisa, quando a igreja se uniu em oração, né, aí houve aquela aliança das grandes potências, né, e começaram a vencer a guerra através da invasão da Normandia. Né. Você vê que vários povos ali, né, até o Brasil foi para essa guerra. Né. Mas no livro explica que foi tudo por conta de oração. A oração ela pode mudar tudo. Né? Até a nossa vida. Nós vivemos libertação. Buscar a Deus sempre, negociando com Deus sempre. Amém? Amém, perfeito. Então, a
gente precisa compreender, amados, que a nossa vida no Senhor, com a palavra, com a oração, com o jejum, com a vigilância, para colocar em prática essa palavra, alinhar a nossa oração com a vontade do Senhor. Tudo isso é muito importante porque isso é uma preparação. Essa é a preparação que o Evangelho nos traz. É verdade. Estar preparados não é simplesmente eu fazer agora um jejum, porque daqui a pouco eu vou fazer algum tipo de atividade que possa ter uma manifestação e eu não quero passar vergonha. Então, não se trata disso. A vida de preparação, exatamente o que o pastor Cardoso falou, é uma vida de preparação diária. É uma vida de reconciliação mediante o arrependimento. Nós recebemos o perdão de Deus. A Bíblia diz que nós temos um advogado nos céus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado nos céus, Cristo Jesus, que morreu em nosso favor. Então, que nós possamos ficar com essa palavra e louvar, engrandecer e glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele sim é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então, nós vamos orar para finalizar. E com essa aula extra que nós tivemos aqui, com a presença do pastor Cardoso, a quem eu quero agradecer muitíssimo pela disponibilidade, pela disposição, pela pronta disposição, na verdade. Liguei para ele mais cedo para combinar. Mas pode contar sempre com a nossa ajuda. Sempre. Ele prontamente aceitou e estamos aqui muito agradecidos a Deus por esse tempo. Pode orar, pastor, por favor, para finalizar nossa aula. Amém. Senhor amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de estar na tua presença, aprendendo mais de ti, Pai, e passando aos nossos irmãos que estão fazendo esse curso, Pai, que tu possas de maneira sobrenatural, Senhor, fazer com que fique na tábua do coração desde a sala, Pai, e que eles possam entender, Senhor, que tu estás sempre pronto, Senhor, a nos ensinar. Basta nós queremos buscar e aprender mais de ti, Senhor. Em tudo damos graça em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E aqui nós terminamos a aula, a última, na verdade, que é uma aula extra de angelologia, e também finalizando este módulo. Que Deus os abençoe. A paz de Cristo Jesus. Obrigada, pastor. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Amém. Tchau, a paz.